Fala pessoal, tudo bem por aí? Eu espero que sim, está tudo bem por aqui também. Bora agora resolver uma questão da prova do PAS. Vamos nessa aí. Nós vamos resolver uma questão da terceira etapa de 2023. Vamos resolver agora o item 36. Vamos lá para a tela. No texto aqui diz o seguinte: na obra Navio de Emigrantes, Lazar Segal, acho que fala assim, né? Retrata a realidade dos emigrantes e sua própria história, já que ele nasceu em 1889 no território atual da Lituânia e emigrou para o Brasil em 1923. Nessa obra, é possível identificar a predominância das retas como elementos geométricos na sua construção. Na seguinte reprodução da obra, foi inserido o sistema cartesiano XOY, no qual foram identificados 4 pontos. O ponto O, que é a origem, o ponto A, 4 e 3, ponto B, 11 e 2, ponto C, 8 e menos 3. As retas formadas pelos segmentos OA e BC estruturam o ponto de fuga da obra e dão a sensação de que o navio se move na direção desses segmentos. Então, essa aqui é a imagem em questão, que ele colocou um plano cartesiano, sistema de eixos. Aqui está a origem, né? Ponto 0 e 0, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Todos esses pontos aqui ele forneceu as coordenadas. Então aqui é bem óbvio, né, que vai tratar então de uma questão de geometria analítica na terceira etapa. O que ele pede então no item 36? Os segmentos OA e BC são perpendiculares. A gente analisar se isso aqui está certo ou se está errado. Beleza, é um item que cai praticamente todos os anos na prova da terceira etapa. Você não pode ir para uma prova de terceira etapa sem saber resolver isso aqui. É praticamente certo que isso aqui cai. Só você dar uma analisada nas provas. Então é o seguinte, para que dois segmentos sejam perpendiculares, duas retas sejam perpendiculares, tem que atender uma condição. Qual é a condição? É que o coeficiente angular de uma delas, vou pegar aqui ó, no caso do OA, o coeficiente angular desse segmento OA tem que ser igual o oposto do inverso do coeficiente angular do segmento BC. Essa é a condição. É isso que você tem que saber, tá? No dia da prova. Duas retas só serão perpendiculares se isso aqui acontecer. E como calcular o coeficiente angular de uma reta? Se ele tiver 2 pontos, o coeficiente angular é calculado fazendo variação de y, né, que a gente diz y1 menos y0, sobre a variação de x, que é fazer x1 menos x0. Calcula os dois coeficientes angulares de cada segmento aqui, que ele sugeriu, e ver se isso aqui vai acontecer. Se acontecer, o item está certo. Se não acontecer, o item está errado. Simples assim. Então, bora lá pegar as coordenadas dos pontos, né? Que aqui a gente tem as coordenadas para poder resolver. Se não tivesse, a gente faria de outra maneira. Então, vamos lá. Lá no texto. Origem, ponto A, é 4 e 3. Então, nós temos a origem, 0 e 0, o ponto A, que é o ponto 4 e 3. Também vou precisar do B e do C. Então, ó, B é 11 e 2, B é 11, o par ordenado 11 e 2, e o ponto C é o ponto de coordenadas 8 e menos 3. Pronto, sabendo disso, nós vamos calcular agora os coeficientes. Então, o coeficiente do segmento OA. Então, fazendo isso aqui, ó, y menos y, entre esses segmentos aqui, O e A. Então, y menos y, você vai ter 3 menos 0. O y de um menos o y do outro. Sobre, agora a gente vai fazer x menos x. X de um menos o x do outro. Então, vai ficar aqui 4 menos 0. 3 menos 0 é 3. 4 menos 0 é 4. Pronto, está calculado o coeficiente angular do segmento OA. A gente vai calcular agora também o coeficiente angular. Opa! Aqui. Nós vamos calcular agora o coeficiente angular do segmento OB. OB não, BC, né? Que vai fazer y menos y, menos 3 e menos 2. E menos 2. Sobre x menos x, 8 menos 11. Tem que ter cuidado com os joguinhos de sinais, tá? Porque como aqui é negativo, se der um menos com menos vira mais. Não foi o caso.
mas tem que ficar atento. Menos 3 menos 2 é menos 5. E 8 menos 11 dá menos 3. Menos com menos vira mais. E o coeficiente angular da reta BC é 5 terços. Beleza? Então, isso, 5 terços. Beleza. Quando que os segmentos são perpendiculares? Se isso aqui fosse atendido, não é? Como não foi, aqui é perceptível. Um tem que ser o oposto do inverso do outro. Então, por exemplo, se o segmento OA tem coeficiente angular 3/4, para serem perpendiculares, só se o segmento BC tivesse coeficiente angular menos 4 terços. Só se isso acontecesse, porque menos 4 terços é o oposto do inverso do OA. No caso, não foi, foi 5 terços. Como a condição não foi atendida, o item está errado. Bem tranquilão de fazer, né? Esse aí foi o item 36. Então é isso. Espero que isso aqui te ajude na sua preparação. Se gostou, deixa uma curtida aí para nós. Não esquece de enviar para aquele amigo seu também que está estudando, focado para a prova do PAS. Grande abraço. Eu te encontro na próxima resolução.